Nós estamos hoje no domingo da 60ª. Vamos traduzir os textos. A leitura de hoje é a Epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios. Podem sentar. E nos diz: Irmãos, vós sendo sensatos, sofreis de bom grado os insensatos, porque sofreis quem vos põe em escravidão, quem vos devora, quem vos rouba, quem se exalta, quem vos dá na cara. Digo para minha vergonha como se tivesse sido fraco neste ponto. Mas naquilo de que qualquer um se ufana, falo como louco, também eu me ufano. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como menos modesto, mas o sou. Mais nos trabalhos, mais nos cárceres, em açoutes, sem medida, frequentemente em perigos de morte. Dos judeus recebi 5 quarentenas e açoutes, menos um. 3 vezes fui açoutado em varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Uma noite e um dia estive no abismo do mar. Muitas vezes em viagens entre perigos de rios, perigos de ladrões, perigos dos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, no trabalho e na fadiga, em muitas vigílias, na fome e na sede, em muitos jejuns, no frio e na nudez. Além destas coisas que são exteriores, tenho também a minha preocupação cotidiana, o cuidado de todas as igrejas. Quem está enfermo que eu não esteja enfermo? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se importa que alguém se glorie, eu me gloriarei das coisas que são da minha fraqueza. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito por todos os séculos, sabe que não minto. Em Damasco, aquele que governava a nação em nome do rei Aretas, fazia guardar a cidade para me prender. Mas desceram-me numa alcofa por uma janela ao longo da muralha, assim escapei de suas mãos. Se importa que alguém se glorie, o que não convém, na verdade, se não houver um motivo justo, farei agora menção das visões e das revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, o qual há 14 anos foi arrebatado, não sei se foi em corpo e alma e só em espírito, Deus o sabe, até o terceiro céu. E sei que este homem, se foi em corpo e alma, se só em espírito, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ou possível um homem proferi-las, explicando-as. Por isso me gloriarei, mas por mim de nada me gloriarei senão das minhas fraquezas. Verdade é que se me quiser gloriar, não serei insensato, porque direi a verdade, porém abstendo-me disto, para que ninguém julgue de mim mais do que vê em mim ou ouve de mim, e para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me dado o estímulo da minha carne, que é como um anjo de Satanás que me esbofeteie, por cuja causa roguei ao Senhor 3 vezes que se apartasse de mim, disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta por completo. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Em pé. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo se juntado uma grande multidão de povo e tendo ido ter com ele de diversas cidades, disse Jesus esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semeá-la, uma parte caiu no longo do caminho e foi calcada, e as aves do céu comeram-na. E outra parte caiu sobre pedregulho, e quando nasceu, secou porque não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer deu fruto a 100 por um. Dito isto, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos então perguntaram-lhe o que significava essa parábola. E ele respondeu-lhes: a vós é dado conhecer o mistério do reino, e ouvindo, não entenda. Eis o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que
a ouvem, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração deles, para que não se salve crendo. Aqueles que se semeia sob pedregulho são os que receberam com gosto a palavra quando a ouvem, mas não têm raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. E o que caiu entre espinhos representa aqueles que ouviram a palavra de Deus, porém por diante ficam sufocados pelas riquezas e pelos cuidados e deleites desta vida e não dão fruto. Porém, o que caiu em terra boa representa aqueles que, recebendo a palavra num coração bom e perfeito, a retêm e dão fruto pela paciência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos então hoje o domingo da 60ª desta contagem regressiva para a Quaresma. O próximo é a 50ª e na quarta-feira da 50ª começa a quarta-feira de cinzas e a Quaresma, 40 dias em que Nosso Senhor estará aí no deserto, tentado por Satanás, e resistindo e vencendo. Junto neste domingo, temos uma primeira comunhão desta pequena alma que vai receber Nosso Senhor por primeira vez. Então vamos considerar, em primeiro lugar, esta imensa epístola de São Paulo e vamos tirar algumas lições, vamos ao Evangelho e vamos tentar chegar à primeira comunhão da pequenininha. Que Deus nos ajude. Nesta imensa epístola, São Paulo, muito sinceramente, está aí reprochando os coríntios, que sempre deram muito trabalho para São Paulo. Se nota por suas epístolas, entre confusões, partidários, uns de um apóstolo, outros de outro, ou de um discípulo dos apóstolos. Depois fazem umas mazelas ali. São Paulo, com toda a paciência, mas com toda a firmeza, os mantém. E chega um ponto, nós estamos aqui na sua segunda carta aos Coríntios, em que ele vai nada mais que mostrar quem pode se gloriar de verdade. Então estavam aí se gloriando de seus feitos, de suas práticas, de sua adesão à fé, cada um tinha as suas coisas, e essas coisas em si nobres, porque os coríntios, apesar de tantos trabalhos que deram a Deus, eles também fizeram muitas coisas e deram aos apóstolos, fizeram muitas coisas para o bem das almas também, a começar pela sua conversão. Mas o apóstolo vai dizer assim que se nós temos o que gloriar, e se nós nos gloriássemos do que nós temos para nos gloriar, em si não seria uma coisa ruim. Mas ele vai dizer em uma das epístolas que o que importa em realidade é receber o louvor de Deus. E até o presente, Deus não falou que os coríntios eram dignos de louvor. E tampouco o apóstolo, hein? Porque o apóstolo, mesmo sendo digno de louvor, ele se mantém em humildade. Poderia parecer que não, porque ele vai citar uma lista detalhada de tudo que ele sofreu por Cristo. E não são poucas coisas. Ele sofreu por parte tanto dos inimigos da religião, aí ele deixa muito claro, o povo dele, enquanto a origem, judeus, e depois os pagãos. Mas ele também sofreu horrores nas mãos de quem? Dos falsos irmãos. E ele está se referindo aos próprios que ele se dedicou e se sacrificou, as almas que ele assistiu. E muito também por parte dos fiéis, porque os fiéis, bom, isso não é novidade, os senhores dão trabalho. Cada um do seu modo, mas dão trabalho. E para o apóstolo, muito mais, hein? Porque os apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles conheciam a realidade muito mais profunda que nós podemos olhar com os nossos olhos míopes. Diante dessa lista, nós vemos a parte de São Paulo, a generosidade. Poderia parecer injusto colocar isso como referência, porque os senhores podiam objetar, dizendo, padre, pois é, ele estava cheio do Espírito Santo,
Apóstolo é uma graça singular que Deus não dará para nenhum outro. Deus chamou 12, 13 com prevaricador, aí 14 com São Barnabé, mas não está contado entre os 12, e não dará graça de ninguém mais ser apóstolo. Nós temos os bispos, que são sucessores dos apóstolos, mas não são apóstolos, e apóstolos são aqueles que Deus, nosso Senhor, em sua vida entre nós, quando ele se encarnou, ele escolheu a dedo, um por um. Agora, esta graça singular dada a eles, não será dada, porque é singular, não será dada a ninguém. E para uma semelhante missão, Deus confia muitas graças para que sejam exercitadas com eficácia. Por isso, até hoje, e será até a consumação dos séculos, todos os católicos que existirem, todas as almas que entrarem no reino dos céus é por causa de quem? Da pregação dos apóstolos. Vai ser graças ao São Pedro, a São Paulo, São Tiago, aos Tiagos e etc., aos 12. E pareceria então injusto que colocássemos isso como referência. O apóstolo cita uma lista exacerbada, bem detalhada, mostrando que ele fez o que ele tinha que fazer, porque Deus Nosso Senhor, mesmo dando graças que facilitasse o apostolado de São Paulo, mas Deus Nosso Senhor não o colocou em lugares fáceis. São Paulo está nos piores lugares de apostolado, com as piores pessoas possíveis, sempre com grandes adversidades, e vemos São Paulo praticamente sozinho, e nunca, jamais, mesmo que seria possível uma queixa e um desalento no apóstolo, mas ele está sempre movido pela confiança em Deus. Porque, como ele vai dizer, não, ele aqui na conclusão da epístola, mas em outro lugar ele dirá que nele a graça de Deus nunca ficou vã, e nunca foi vã, nunca ficou infértil. E para ele isso era nada mais que o grande motor do seu apostolado. Aí ele vai fazer o quê? Mostrar diante dos homens o que ele realmente fez diante de Deus. Quando ele foi hebreu, ele foi dos hebreus dos mais zelosos. Nunca foi, entre aspas, usando um português ouviu, nunca foi um meia-boca. Nunca. Porque quando ele foi judeu, ele odiava os cristãos e perseguiu a todos com todo o furor do seu hebraísmo, do seu judaísmo. Tanto que Santo Estevão foi perseguido na perseguição movida por São Paulo, e quando apedrejam o protomarte, vão deixar as vestes de de Santo Estevão aos pés de quem? De São Paulo, porque ele era o grande motivador dessa perseguição. E fazia isso com grande zelo, por isso Deus o derruba, para que derrubando com o mesmo zelo que ele fazia, perseguindo a verdade, porque ele acreditava no erro como verdade, agora, pela verdade que ele cria, acreditava ser verdadeira e estava no erro, ele vai servir a verdade verdadeira, sem falar. Então, esta alma generosa será o quê? Católica. Deus derruba, é o primeiro passo da conversão. Ou pular do cavalo, ou ser derrubado dele. E depois, como era uma alma muito soberba, Deus vai fazer o quê? Que ele fique cego. Até que chegue Ananias, impõe as mãos sobre ele, batize, e ele cairá dos seus olhos como escamas, e Deus Nosso Senhor quis mostrar que ele obrava daquele jeito, porque o seu orgulho estava fazendo com que ele obrasse com cegueira. E a partir de então, São Paulo vai fazer o quê? Vai trabalhar para Deus do mesmo modo que ele trabalhou para a sinagoga, achando que estava servindo ao Deus vivo, e vai fazer o quê? Sofrer tudo isso daqui. Diante da primeira lista, nós já estaríamos todos deprimidos, hoje em dia com os psicólogos, psiquiatras para nos atender, porque vemos que são coisas realmente que esgotam a alma. Mas por que nós estaríamos assim? Porque São Paulo, ele carrega o peso do apostolado com a força de Cristo, e nós queremos carregar o peso da cruz de Cristo com as nossas forças. Por isso, hoje nós vemos um espírito entorpecedor, de certo modo, em que todo o catolicismo tem que ser diluído, com muitas diluições quase homeopáticas, para que as pessoas se sintam católicas. E olha que entre o sentir-se católico e o ser católico, existe um abismo mais longe entre o céu e o mais profundo do inferno. E por que isso? Porque nós nos apartamos sutilmente do rigor do Evangelho de Nosso Senhor.
Então, São Paulo vai citar uma epístola, uns detalhes que devem ser para nós de grande consolo. Esta lista de penitencial não pode nos causar nenhuma depressão, envergonhar-nos sim, porque disso nós não fizemos a terça parte ou menos que isso, e achamos que às vezes fazemos muito por Cristo, nosso Senhor e Deus, e ainda nós não fizemos grande coisa. Ele vai mostrar então, primeiro as perseguições que ele sofreu, e ele sofreu elas toda segundo a lei de Moisés. Por isso ele falou, foi flagelado 3 vezes menos 1, porque não podia dar 40 chibatadas para não passar do número. Até nisso foram cumpridores da lei que ele cumpriu. E quantos foram flagelados por ele? Muitos. E aí ele está vendo que o que ele servia hoje é o seu flagelo, os judeus e a sinagoga. Depois ele vai mostrar que também o bom Deus lhe mandou pelo caminho da cruz, hein? Ele não conheceu Nosso Senhor, salvo na aparição de Nosso Senhor a ele não viu Nosso Senhor ser crucificado, mas São Paulo está tão amante de Cristo que ele se assemelha a Nosso Senhor no seu Calvário. Por isso o apostolado de São Paulo é tão sozinho, por assim dizer. Ele tem uma briga lá com outro discípulo, ele tem o São Lucas que o acompanha, mas ele em realidade está sozinho com Deus. Da mesma forma que Nosso Senhor praticamente pregou sozinho, porque tendo 12, eles não entendiam tudo e davam também trabalho para Cristo, Nosso Senhor, e Nosso Senhor estava praticamente sozinho. Os amantes da verdade eram tão poucos que podíamos dizer que eram pouquíssimos, e Nosso Senhor como que pregava sozinho para poucos, e São Paulo vai imitar isso. Aí vai mostrar todo aquelas adversidades para pregar o Santo Evangelho. E ele vai mostrar os seus naufrágios e seus flagelos, suas incompreensões, mas só que para não se gloriar do que ele fez, hein? Porque ele está citando uma lista detalhada e verdadeira, ele vai contar um acontecimento. Conheço certo homem, esse certo homem é nada mais que ele mesmo. Humildade de São Paulo e, por outro lado, verdade, porque ele conhecia a si mesmo perfeitamente. É outro problema. Como lhes dizia ao princípio e repito, nós nos afastamos do espírito do Evangelho e um princípio da nossa conversão é conhecer-se a si mesmo. Não é em vão que o Tratado da Verdadeira Devoção, que todos, graças a Deus, sua maioria, todos já são consagrados a Nossa Senhora, se dedica ao quê? Alguns dias para esvaziar-se do espírito do mundo, 12 dias, e depois uma das semanas se dedica-se ao quê? Ao conhecimento de si mesmo. Porque como vamos conhecer a Deus, essa é a fé. Diante de Deus, nós conhecemos todas as outras realidades criadas por Deus. E dentre elas, estamos nós, fomos criados por Deus. Então, Deus é o espelho em que nós nos vemos. E diante desse espelho que é Deus, nós nos conhecemos tal como nós somos. Sem falácia, hein? Por isso, diante de Deus, ninguém pode se gloriar. Vai dizer o próprio apóstolo, hein? E por isso é diante de Deus e de Deus que nós vamos receber o louvor merecido, porque Deus vai louvar o que realmente foi feito com honestidade, com virtude e perseverança, em definitiva. E então o conhecimento de si mesmo é o conhecimento que vai fazer com que ele mereça tudo que ele passou, e por isso ele não vai se queixar, porque ele sabia quem ele era, um homem zeloso, mas um homem duro. Um homem com muito amor a Cristo, mas um homem que realmente tinha bastante espírito de soberba. E por isso ele vai ver que, em realidade, quem o flagelava, quem o lapidava, era nada mais que a mão de Deus. Por isso, de São Paulo, nós não ouvimos nenhuma queixa. Ele soube receber todas as bofetadas do céu, porque ele sabia que quem estava talhando era Deus e fez uma perfeita imagem de Cristo crucificado. Grande São Paulo, hein? Nós temos nosso estado com esse nome e devíamos ler um pouquinho melhor suas epístolas. Recomendo que leia os comentários das epístolas, porque aí depois, para evitar o espírito carismático e protestante, mas imitar a sua disposição de alma. E nesse zelo imenso por Deus, ele vai fazer o quê? Ter um conhecimento de si próprio, porque nós só podemos servir a Deus com realmente a totalidade que o serviço de Deus exige ao conhecer-nos, porque aí vamos aplicar a nós mesmos a correção que nós sabemos que nós merecemos. É verdade que quando somos pequenos nos corrigem nossos pais, e nisso nós temos que beijar as mãos que nos corrigem, mas quando nós somos adultos, nós devemos aplicar a correção. É verdade que deveriam existir leis que ajudassem o homem a estar no bom caminho, mas hoje as leis estão para o caminho da condenação, em sua maioria. Deveriam existir escolas que nos ensinassem a prática da virtude no sentido social, e nós sabemos que as escolas que aqui estão
dispersas por este norte a sul deste mundo, levam para a ruína, porque o vício é o ensino e a virtude é algo proibido e condenado. Então, quem deve ser o senhor de si mesmo, movido pelo Espírito de Deus, é cada um reger a si mesmo, que aí é submeter o nosso corpo, a nossa alma e a nossa alma a Deus. E aí isso é preciso o quê? Conhecer-se a si mesmo. Repito, essa devoção tão importante da escravidão é oportuníssima, porque fará que tenhamos o conhecimento de nós mesmos diante de quem? De nosso Senhor e de Nossa Senhora. 2 espelhos a mais para que o homem possa se ver de outros ângulos. Tendo Deus diante, Nosso Senhor que é Deus também, e Nossa Senhora, que é o exemplar de todos os cristãos, aí nós podemos nos conhecer perfeitamente, nos vendo por todos os ângulos, nossos pensamentos, desejos, nossos projetos, e assim, bom, receber a correção que é devida. E o apóstolo faz isso, por isso ele vai dizer, olha, eu tive visões, e elas são todas verdadeiras. E Deus Nosso Senhor disse para São Paulo coisas inefáveis, que ele não quis dizer por quê? Porque Deus mostrou para ele e não quis que os outros soubessem do que Deus mostrou. Então vemos aqui o princípio da humildade de São Paulo, que sabe o que Deus faz para que sejam beneficiadas outras almas, e o que Deus Nosso Senhor fez para benefício da alma de São Paulo. Então ele não revela os segredos de Deus que foram para ele. E aí ele vai dizer, bom, tive coisas sublimes, e depois, para manter esta humildade, foi dado-lhe um estímulo de Satanás. Aqui é discutido, uns dizem que é tentações contra o 6º e 9º mandamento, mas tudo indica que não é. Por quê? Porque os apóstolos estavam confirmados na graça de Deus, eles não podiam pecar. É verdade que uma tentação não é pecado, mas tem coisas que realmente não pertencem a um apóstolo. E nesse caso, são pecados contra o 6º e 9º mandamento, e nenhum pecado mortal. Talvez alguma outra tribulação, mas em todo caso uma tentação. E Nosso Senhor, e São Paulo rezava a Deus Nosso Senhor, e aqui está o coroamento da ação de São Paulo e de todos que o imitarem. O que dizia Deus Nosso Senhor a ele? Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta por completo. Portanto, de boa vontade, diz o apóstolo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Então, diante de tantas adversidades, divisões, revelações, êxito no apostolado, conquistou para toda a Ásia para Cristo, São Paulo podia se gloriar de tudo isso? Sim, e com razão. E todas as almas que chegaram no céu podiam dizer, olha, Senhor, bendito sejais e bendito seja São Paulo, porque nós estamos aqui graças à sua pregação, mas ele vai se gloriar do quê? Das suas fraquezas, porque é nas suas fraquezas vencidas, lutando contra elas, que ele fez a ser glorificada a onipotência de Deus, e ele virou de Saulo, Paulo, e de Paulo, São Paulo, e seja bendito para sempre. Queridas almas, este é o exemplo de nossa quaresma, hein? Por isso a igreja nos coloca nessa contagem regressiva deste domingo, da 60ª, esta lista. Nós devemos fazer algo por Cristo. E se nós nos olharmos diante de Deus, que o grande espelho é o crucifixo, nós temos que imitá-lo em quê? Nosso Senhor está... Primeiro foi incompreensível, não foi compreendido. Ele é totalmente compreensível e pelos homens não foi compreendido. Mas o que ele fez? Ele ensinou a verdade. E Nosso Senhor quer nos ensinar que nós devemos andar na verdade, não importa quem aceita e quem não nos aceita. Isso é um problema deles. Ah, vão me chamar de beata. Olha, entre tantos nomes que nos chamam, este é o menos ofensivo. Ah, eu vou ser ridículo, eu vou perder meus amigos. Pois é, quando nós perdemos amigos, é sinal que eles nunca foram. Amigos não se perdem quando são de verdade. E todas as perdas que vão acontecendo por causa do crucificado, é melhor perdê-los do que encontrá-los em definitiva. Só se perde coisas ruins. Agora, por que nós não queremos isso? Por que falta olhar este espelho? E São Paulo perdeu tudo, desde irmãos de sangue, seu povo, a lei e todas as considerações que ele tinha, porque era um homem famoso, mas não importa. Ele vai ser seguidor do crucificado, mas ele vai ser crucificado com aquele que ele também segue com honestidade. Então, queridas almas, este é o exemplo que nós devemos ter diante dessa nossa quaresma. E diante do grande espelho que é Cristo crucificado, nós devemos fazer também as nossas listas. Por isso o padre lhes dizia, e os que ainda não mostraram, mostrem seus propósitos. Quero escritos, olhar com meus olhos míopes,
ler e aprovar diante de Deus o que eu puder. Com a graça de Deus, os senhores façam o que Deus assim determinar. E vamos, porque no reino dos céus nós não chegamos de mãos vazias. É impossível chegar no céu se não fazemos algo para chegar lá. Nós somos católicos. Quem acredita chegar no reino dos céus de mãos vazias se chama protestante. Porque para eles é crer e ficar de braços cruzados, e crer e dormir e deitar e curtir a vida fanática e já está. Mas um católico sabe que este céu se chama a boca do dragão, aquele céu da boca do leão que irão eles. Porque no céu não chegam almas ociosas que não fizeram nada para a sua salvação. E nós, diante de uma semelhante lista de São Paulo, nós temos que fazer nossas listas para o quê? Sabendo que nós somos diante de Deus, aplicar a correção que nós precisamos, porque senão quem nos flagelará será Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, e isso realmente será muito mais doloroso do que nós mesmos. Com nossa retidão moral, intelectual, diante da verdade suprema, aplicarmos a nós mesmos os nossos merecidos flagelos, porque o que faltar da força de nosso rigor é compensado pela misericórdia de Deus que vê a nossa reta intenção. Mas agora, se temos a intenção torta de querer chegar no céu sem fazer nada, aí vai doer, porque a justiça de Deus não vai deixar passar nenhum momento ocioso sem realmente aplicar a sua chibata justiceira. Então, queridas almas, diante desta lista, façamos a nossa. Quem não fez, tem durante a semana para mostrar para o padre por esses meios aí de possíveis, e-mails, seja o que for, mas não comecemos a nossa quaresma sem saber o que nós queremos buscar neste tempo e que seja a lista de São Paulo um grande alento para que sejamos generosos de alma, mas diante de Deus e buscando não nos gloriar, mas buscando penitenciar-nos para glorificar a Deus nosso Senhor e assim fazer bem para nossas almas. E para essa pequena alma que vai fazer a sua primeira comunhão, aí começa a sua quaresma. Nosso Senhor estava no deserto sozinho. Então, no deserto dessa vida, sua alma estará com Nosso Senhor. O diabo é infeliz, como vimos no rito da renúncia, ele é maldito e ele faz tudo para voltar para o lugar que ele foi expulso. Porque no batismo o padre fez 3 exorcismos sobre os senhores e expulsou o diabo dizendo que ele não podia voltar. Mas ele é ladrão, ele é bandido e ele quer voltar para o lugar que ele sabe que não é seu. Mas nesse deserto, quem está conosco? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos protege? Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está perto daqueles que o invocam. Então, tanto invocando pela oração, quando comungando o seu corpo, sangue, alma e divindade, ele está muito mais perto de nós, então nós não temos nada a temer, e por isso também, para que ele permaneça, façamos nossas listas, para que tudo aquilo que nos afaste de Deus, nós vamos colocar na nossa lista e lutar. Para quê? Para que Deus não se afaste de nós, para que possamos estar perto de Deus e no reino dos céus possuí-lo por toda a eternidade. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora nos proteja, ela que é auxílio dos cristãos e refúgio de todos os pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.